Glória a Deus. Meus queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. Abra comigo a Bíblia em Hebreus, capítulo de número 5. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Apenas um versículo faremos a leitura. É o suficiente para nós refletirmos na palavra de Deus. Após a leitura e os irmãos se assentarem, nós formularemos uma palavra de gratidão por mais uma vez estar aqui. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Todos acharam? Podem confirmar dizendo glória a Deus. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Vamos ler juntos o texto no 3? 1, 2, 3. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. E você se assenta glorificando a Deus. Meus queridos, estamos diante do Senhor e, como eu disse, eu quero aqui deixar minha palavra de gratidão por mais uma vez estar nessa casa, rever o pastor Léo, né? Obrigado, pastor Léo. Deus continue lhe dando saúde, paz, prosperidade e lhe usando aí desse jeito que o senhor é, muito peculiar seu. Que Deus abençoe o senhor, sua família. Rever meus amigos, irmãos, a Esther, Cristiano, filhos espirituais preciosos, né, que a gente considera. Pastor Nelson, Deus abençoe, meu amigo e toda a família. E ter a companhia hoje do Cainã, meu filho, né? Eu tenho recebido esse privilégio de Deus, de sempre estar com a minha família em alguns lugares que a gente vai pregar a palavra de Deus. Hoje a Carla não pôde vir, irmãos, que a gente está numa jornada intensa, mas muito intensa, e para a semana e o restante desse mês de julho será bem intenso mesmo, né? Sexta-feira a gente esteve cooperando ali na sede. Eu vou relatar apenas para que os irmãos intercedam por nós. De lá a gente foi para uma live necessária de trabalho de oração. Depois ainda corri numa vigília que tem na nossa congregação, que meu pastor estava pregando, e eu fui lá ouvi-lo. Hoje eu estou congregando na congregação do Rocinho com o pastor Heber, né? E 3 horas da manhã eu fui reclinar um pouco a cabeça, porque às 4h30 eu saí de lá para Catanduva. Foram 4 horas de viagem. De Catanduva a Rio Claro, de Rio Claro a Cosmópolis. Eu cheguei em casa ontem, eram as 2 horas, aliás, 1 hora, 2 horas a gente foi descansar. E aí o corpo físico realmente cobra. E aí, como a gente tem um compromisso hoje à noite lá em Olambra, ela ficou em casa até para organizar algumas coisas. Então, orem por ela e orem por nós, para que Deus nos dê graça e saúde. Antes de eu começar essa mensagem, eu vou contar algo aqui que talvez, para alguns que são pregadores, eles tenham dificuldade de falar isso, né? E eu já vi de tudo andando por aí, pregando e ouvindo alguns pregadores. Mas geralmente o pregador ou o mensageiro, digamos assim, comprometido, todas as vezes que ele é convidado para levar uma palavra, obviamente, isso é óbvio, ele busca, no tempo que lhe está disponível, preparar algo antes para ministrar à igreja, principalmente quando ele entende em seu espírito que o culto que ele vai participar, não que os demais não sejam, seja de uma grande responsabilidade. É fato, dependendo do ambiente, do culto que você vai pregar, a tensão aumenta mais, a pressão é maior, você olha para a responsabilidade. O pastor Léo acabou de falar aqui que teve que pregar para os homens da caveira, né? E era só pregar Ezequiel 37, né, pastor? E ele acabou de dizer aqui, e a gente sente esse peso de responsabilidade. É claro que aquele que é sensível procura entender diante de Deus que toda a responsabilidade, quer seja para 4, para 10, para 1.000 pessoas, ela é sempre uma grande responsabilidade, porque se trata de ofertar aos corações a palavra de Deus. Tanto que você vai me ver pregando com a mesma alegria que se prega para muita gente,
mas também para um grupo menor, porque é um prazer e um privilégio pregar a palavra. No entanto, mesmo que a gente se prepare, fique pensando no sermão, como aconteceu comigo hoje, como eu já preguei algumas vezes em culto de ceia, eu sou defensor de que no culto da ceia se prega uma palavra que esteja nesse contexto deste sacrifício tão perfeito que só Jesus poderia fazer, mas ninguém poderia morrer em nosso lugar, somente Jesus poderia entregar a sua vida. E aí, pensando, preparei uma mensagem, e eu vim para cá nessa manhã disposto a pregar a mensagem sobre o tema A Mesa com Cristo, e observar com vocês algumas coisas que aconteceram naquele ambiente da mesa do Senhor, na última Páscoa e no estabelecimento da Santa Ceia. Mas próximo agora aqui à pregação, eu ouvi aqui a voz do Espírito Santo, inclusive sentei ali, fiz uma anotação rápida, não que eu vá pregar as anotações, mas as anotações para lembrar desse contexto que o Espírito Santo acabou de colocar em meu coração. E eu gostaria de usar esse texto para deixar essa mensagem que fluirá precisamente do Espírito de Deus para os nossos corações aqui nesta manhã. Meus amados, muitos ambientes de oração fizeram parte da vida de Jesus. Jesus orava nos montes, Jesus orava no templo, certamente orava em sua casa em particular, e é por isso que Hebreus diz que Jesus tinha o costume de oferecer a Deus clamor e lágrimas através das suas orações. Mas quando a gente lembra da ceia ou da Santa Ceia, obviamente que um dos lugares que logo nos vem à mente é o chamado Getsemane, ou Getsemane, como nós costumamos chamar. O Getsemane fez parte da vida de Jesus de uma forma extraordinária. E os textos, os paralelos dos evangelhos nos contam como Jesus, ali no Getsemane, clamou intensamente a Deus ao ponto do seu suor se converter em gotas de sangue, da pressão que ele estava por aquilo que haveria de lhe sobrevir. Mas, quando a gente chega no Getsemane e lê os textos, e precisamente coloca esses textos em paralelo com o que nós acabamos de ler, vem uma pergunta ao nosso coração, vem um questionamento, na verdade, um múltiplo questionamento desses fatos que ocorrem ali nesse ambiente chamado Getsemane. E por causa desses múltiplos questionamentos, eu quero deixar um tema para esta mensagem, só vou dar o tema porque eu ouvi do próprio Deus aqui nesta manhã. Eu gostaria de falar-lhes de forma sucinta sobre os porquês do Getsemane. E para lhe falar dos porquês do Getsemane, eu preciso lhe dizer que assim como Jesus teve um Getsemane e teve um Calvário, a nossa vida também é representada por isso. Acabou de dizer aqui o nosso pastor Léo que a nossa vida não é fácil. Tem dia que você está no Getsemane, ou seja, naquele lugar em que você está clamando a Deus e buscando para aquele livre. Mas tem dia que você também tem que enfrentar o Calvário. Nós acabamos de ouvir aqui o relato de uma família que passou por um acidente automobilístico. Não sabemos como está lá, mas para quem já passou por um acidente de carro, logo vem todas as memórias. Os irmãos aqui sabem, ou se não sabem vão lembrar, eu já contei que eu perdi num acidente de carro uma filha de 6 anos. O carro capotou por 7 vezes, 2 crianças morreram, e naquele dia uma dessas crianças era minha filha. Então, quando você pensa nisso, você se remete àquele tempo, aquele dia difícil que foi o seu Calvário. Mas eu quero dizer que se você estiver no Getsemane ou qualquer outro ambiente, fazendo porquês ou questionamentos diante de Deus, todos os teus porquês diante de Deus têm resposta, porque Deus é poderoso para responder. Eu não conheço ninguém que tenha questionado a Deus que não tenha as respostas precisas. E você vai ver que esse texto que nós lemos, ele tem um questionamento que, para entender, somente a graça de Deus. Vamos aos porquês do Getsemane. O primeiro porquê do Getsemane que poderíamos expor aqui para refletir é: por que não aumentar o número de companheiros naquele momento de oração?
Você lembra que Jesus, quando estava indo para o Getsemane, ele sai da ceia, pastor Léo? A Bíblia diz que os discípulos acompanham ele, mas quando ele chega ali, próximo já para entrar no jardim, ele diz para os demais discípulos: fiquem aqui, me aguarde, porque eu vou além orar. E aí ele olha para aqueles discípulos e 3 deles se destacam, como a gente já conhece a história: Pedro, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu. E agora ele pega os 3 e arrasta consigo para dentro do Getsemane para um momento de oração. E a gente se pergunta, quando a gente está orando, quando a gente precisa de oração, quanto maior o número de quem está orando, não é melhor para nós? Quanto maior aumentar o exército, a gente quando está pedindo oração, sai pedindo para todo lado. Quando alguém está desesperado, ele diz: coloca lá no grupo da família, coloca lá na igreja, coloca lá no grupo dos irmãos, lá do teu campo, lá da tua cidade, porque nós precisamos de oração. Jesus é o contrário. Ele está precisando de companheiros de oração, mas em vez de ele aumentar o número, ele diminui. Em vez de ele ampliar a proposta de quem vai orar com ele, porque se 3 orando já é bom, imagine 12, 13 com ele. Lembra do que Tiago escreveu? Que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine 13, imagine um exército orando. Mas Jesus só leva 3 deles. Porque haverá momentos em nossa vida que nem todos compreenderão os motivos ou nossas causas de oração. Nem todos terão estrutura para ouvir o porquê nós estamos convidando eles para orar. Quantas coisas nós temos que passar apenas no anonimato, com poucas pessoas que haverão de compreender. Na verdade, às vezes nós teremos que ficar até sozinhos, sem contar para ninguém qual é o motivo do nosso desejo intenso de estar de joelhos e de estar em orações. E Jesus vai só com 3. E como se não bastasse, ele ainda se afasta dos 3, deixa ele num canto à parte, como aquele irmão, sabe, que quando está na igreja, ele não consegue orar perto de outro, parece que a voz do outro atrapalha, levantar a voz atrapalha, e ele vai procurar aquele cantinho lá na igreja, para ficar sozinho, clamando a Deus, mas querendo que ao redor dele estejam companheiros que estejam intercedendo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, baseado no que eu acabei de lhe dizer. Está fácil encontrar gente companheira mesmo para orar com a gente? Não estou dizendo aquela posição assim: irmão, ora aí por mim, não. Eu estou falando alguém que você possa convidar para ir na sua casa, ou ele convidar para ir na dele, e você dizer: nós viemos aqui para orar. Eu vou dizer um negócio aqui meio desconfortável, mas não tem problema não, é só para despertar a sua mente. Eu lembro-me, pastor Léo, que quando um irmão, uma irmã da igreja, estava passando, eu estou falando quando novo convertido, por alguma situação, geralmente a irmã do ciclo de oração se levantava. Se ela visse que o caso era sério, ela ia lá, comunicava ao pastor: pastor, está acontecendo assim, assim, nós estamos indo para cada irmã fazer uma semana de oração. Se desse para abranger mais, ela levava mais pessoas. Mas hoje, irmão, a maioria dos crentes se reúne para confraternizações e banquetes. Não se convive mais em oração. A gente quer fazer um encontro, já pensa em quê? Churrasco, comida. Não sou contra não, pode me convidar que eu vou. Eu quero que você entenda que nós estamos mais priorizando a carne do que o espiritual. Eu não sei se o pastor Léo já passou por isso. Eu, quando estava dirigindo igreja, aí soube lá de uma notícia da irmã que estava lá num quebra-pau no casamento. E eu disse: irmã, estou indo aí para a gente resolver o problema. Vamos aí, cara, vamos lá. E a gente saiu preocupado de casa, irmão, com aquele casamento, querendo restaurar. Quando chegou lá, irmã, tinha uma mesa. Acho que dava daqui naquele irmão lá. Tinha costela, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê. Eu disse: irmã, o que é isso aqui, irmã? Não é porque o pastor estava vindo aqui, irmã, eu vim aqui, foi para brigar no mundo espiritual e ver Deus restaurar a sua casa. Eu não vim para banquete. Eu sei do carinho, eu entendo, mas já está na hora da gente reencontrar gente na igreja que não queira saber do nosso problema para publicar, mas para clamar conosco e saber que Deus possa responder. Mas está difícil encontrar gente de oração mesmo. Está difícil encontrar alguém que se ajunte, seja companheiro e tome a tua causa e chore. E grite aos céus. Em se falando de oração, irmãos, a oração é dividida, podemos dizer assim, em níveis e modalidades. Diga comigo, níveis e modalidades.
Como assim, pastor Marcos? Se você ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, só ali você tem 4 modalidades de oração. Paulo diz assim: exorto-te, pois, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Preste atenção: súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Tudo em um pacote só de oração. Súplica, pedido insistente. Orações, diálogo de intimidade com Deus. Ações de graças, ou seja, aquele dia que você se ajoelha só para agradecer. Eu costumo dizer que crente pede tanto, principalmente quando ele está orando, a gente só sabe pedir até na hora que encerra o congresso, que o pastor diz assim: a irmã disse, a irmã fulana vai vir aqui, o congresso foi uma bênção, ela vai orar só agradecendo, não vai pedir nadinha para Jesus, vai só orar agradecendo a irmã. Vem, Senhor, eu te agradeço pelo congresso, te agradeço pelos batismos, te agradeço por tudo, agora nos leve em paz. Acabou de pedir, irmão, já acabou de pedir, não teve jeito, né? Por quê? Porque a gente, quando está diante dele, entende que ele tem tanto para nos dar, mas nós temos súplicas, orações e ações de graças. Eu deixei para a intercessão por último, para lhe dizer que se tem uma oração que mexe com o coração de Deus, se tem uma oração desprendida, chama-se a oração intercessória. Na intercessão você esquece de você para pagar o preço pelos outros. Na intercessão você deixa de orar por você para orar pelos outros. Mas parece que um egoísmo está tentando tomar conta do nosso coração. Fulano que se vire com as batalhas dele. Fulano que se vire com a situação dele, eu vou orar por mim. E eu costumo dizer que a oração ficou materialista e egoísta. Porque materialista, parece que a gente só ouve crente dizendo assim: Senhor, aquela casa, aquele emprego, aquele carro. Senhor, eu quero aquela empresa, eu quero me formar. A gente não ouve mais crente dizendo assim: Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. Me enche da tua presença, me enche do teu poder. Esses dias, alguns tempos atrás, eu dirigi na minha primeira igreja. E eu cheguei correndo por oração. Tinha um jovem orando lá. Eu cheguei, foi passando perto dele, a oração dele estava alta. Ele estava dizendo assim: Senhor, abençoe o Chelsea para ganhar aquela Copa. Eu digo: eu não acredito que esse jovem está orando por um time de futebol para ganhar a Copa. A coisa está desse jeito, orando pelo material. Quando não é egoísta: Senhor, me dá para mim, e mais eu. Mas quando a gente procura companheiros de oração, é aqueles que se colocam entre Deus e nós para clamar a um Deus que pode responder e fazer coisas maravilhosas. E o poder da intercessão revela o nível da graça e do amor que está no seu coração. Quer que eu lhe prove? O povo está pecando em Êxodo 32. Moisés é avisado pelo próprio Deus: desce depressa, teu povo está pecando. Quando Moisés está descendo, Deus faz uma proposta. Deus gostava de provocar homens, e ainda gosta até o dia de hoje. E eu fico pensando naquela proposta. Deus disse para Moisés: Moisés, eu acabei de ter aqui, é claro que eu estou parafraseando, eu acabei de ter aqui uma ideia. Sabe esse povo? Eu vou matar eles tudinho. E aí eu vou pegar só tu e fazer de ti uma grande nação. O que tu acha dessa proposta? O que tu acha disso, irmão? Que Jesus não faça essa proposta nos nossos dias? Faz não, porque se ele fizer isso, tem uns que vão dizer: o crente daqui sou só eu mesmo, pode matar o resto. Eu sou o único que presta nessa igreja, viu? É a crise de Elias. Senhor, mataram teus profetas, derrubaram os teus altares e eu estou sozinho, não tem ninguém, tem 7.000, fica tranquilo. Aleluia. Moisés, vou matar e vou deixar só tu. Moisés olha para Deus e diz: Senhor, esse povo é teu. Não mata este povo, mas perdoa-lhe o pecado. É nível de graça e amor dentro do coração. É por isso que eu não acredito, assim como o pastor Léo acabou de dizer, que é impossível ter um crente dirigindo embriagado. É impossível essa história de oração contrária, irmão. É impossível. Um crente nascer de novo, ele pode ter brigado com quem for. No ano passado, eu passei por uma situação muito difícil, muita gente me machucou, me feriu. Mas na hora que eu ajoelhava, não tinha como eu não chorar por aquelas pessoas pedindo a bênção de Deus para a vida deles. Um crente que se ajoelha dizendo que ele está orando para outra pessoa sofrer agravos, você está quase perto da boca do inferno. Então retorna para o céu, porque lá é o lugar daqueles que ainda têm compaixão no coração e intercedem uns pelos outros. Que crente nascido de novo, ele não vai pensar em mal na cabeça dele por ninguém, por mais que ele tenha sido afligido. No mesmo Getsemane, Jesus está sendo traído, sabe o que ele faz? Chama Judas de amigo. Porque ainda que Judas não fosse amigo dele, ele continuava sendo amigo de Judas. Porque é assim, a gente perde os amigos, mas não perde a amizade que tem por eles, porque somos sinceros e somos verdadeiros.
Então percebe, ele tem só 3 para orar, ele não aumenta o grupo, porque ele sabe que nem todos vão compreender o porquê que ele está orando. Eu sei que tem gente que não compreende o que você está passando. Você é Ana no templo, movendo os lábios, batendo a boca, chorando, angustiada, e o Eli está de longe dizendo: eita, a mulher já bebeu, está embriagada. Você vai levantar com autoridade dizendo: não, meu Senhor, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Eu não estou embriagado, eu sou mulher de oração, eu sou mulher de intercessão, eu sou homem que clamo diante da presença de Deus. Nem sempre vai dar para aumentar o número de companheiros, mas eu não posso deixar de profetizar para esta igreja, debaixo da unção do Espírito. Voltaremos a ser companheiros uns dos outros em oração. Você vai dizer: tua luta é a minha luta, tua batalha é a minha batalha. Irmão, eu vou dizer um negócio aqui, por favor, que isso pelo Espírito mexa contigo. Você não sabe o tamanho da angústia no coração de alguém que está pedindo oração. Você não sabe o tamanho da aflição no coração de alguém que te diz assim: ora por mim. É por isso que todas as vezes, Deus é minha testemunha debaixo do sangue de Cristo, que uma pessoa chegar para mim: pastor, ora por mim, por isso e por isso, por isso. Eu não vou anotar, eu não vou dizer não. A hora que ela sai de lá eu já oro. Se o ambiente for propício, eu já coloco a mão no ombro dela e oro, porque só ela sabe o quanto precisa daquela resposta, só ela sabe o quanto precisa daquele milagre. E Deus te levantou. E não pense que para fazer uma oração de resultados você precisa passar 3 horas orando. Basta uma mão sincera no ombro, um coração aberto diante de Deus e dizer: Senhor, ajuda a tua serva, ajuda o teu servo. Eu não sei o que ele está passando. Vamos dar um banho de derrota no diabo aqui nessa manhã. Você pode com carinho colocar a mão no ombro de alguém e fazer uma oração por ele aí rápido, dizendo: Senhor, eu não conheço o teu servo, eu não conheço a tua serva, mas estou aqui como parceiro de oração. Agora, Senhor, alcança ele, alcança ela, cura, renova, restaura, responde, abre a porta, faz alguma coisa por ele e por ela, Senhor. Meu Deus, a oração subiu, a oração subiu, a oração subiu. Adai chorecanda. Segundo porquê do Getsemane. O primeiro porquê é: por que não aumentar o número de companheiros de oração? Segura aí o segundo porquê. O segundo porquê está baseado numa frase de Jesus quando ele chega no Getsemane. Por favor, irmão, não leia essa frase normal não, deixa ela entrar na tua alma. Jesus diz assim: ó, a minha alma está angustiada até a morte. Eu vou lhe lembrar quem é que está dizendo isso. Jesus. Aquele Jesus que os paralíticos andaram, que ele curou gente, que ele restaurou vida, que uma menina estava endemoniada, a mulher cananeia clamou e ele foi lá: vai, porque ela está livre do seu mal, que curou o servo do centurião, que mandou a figueira secar, aquele Jesus que andou sobre o mar, que acalmou a tempestade, diz essa frase: a minha alma está angustiada ao ponto de morrer. E aqui vem o segundo porquê. Por que expressar tão tamanha aparente fraqueza? Porque, irmãos, hoje, pastor Léo, a igreja está tendo dificuldade com expressar-se. Se a gente conta alguma coisa, as pessoas não entendem, e logo a gente é acusado de menino, de fracote, que não amadureceu, porque há uns anos atrás se teve a ideia que crente é essa postura aqui, ó. Inclusive quem é líder: não, você não pode mostrar fraqueza. Então volta lá e diz isso para Jesus. Volta lá e diz para ele: Senhor, a hora que tu disse para aqueles homens, a minha alma está angustiada, eles iam perder a fé, Senhor. E por que Jesus disse isso? Tem uma coisa jogada em xeque e que ele já sabia que no futuro isso aconteceria. Sabe o que é?
É que os teólogos desavisados de hoje que perderam a piedade, viu? Porque teologia, irmão, ela tem que caminhar com piedade. Se eu fico só na letra, só estudando e perco o quebrantamento, a sensibilidade, eu vou ficar por aí tentando complicar a coisa em cima de púlpito. E teologia se discute em sala de aula, na escola dominical. No púlpito se prega evangelho, palavra de Deus, tá? E eu estudei bastante, irmão. Deus me deu esse privilégio de poder me formar, pós-graduar na área de teologia, me tornar professor na área de pregação bíblica, mas eu ainda sou aquele pregador maranhense, né? O pastor Léo perguntou se vinha de Karl Marx. Não, eu sou americano maranhense. O nome é americano, mas o couro é maranhense. Entendeu? Mas é piedade. E alguns teólogos iam ficar questionando no futuro a humanidade de Cristo. Não, para ele vencer desse jeito, ele tinha ali uma gotinha de poder. Ele tinha alguma coisa ali de Deus que ajudou ele a vencer. Porque Deus jamais vai abrir a boca para dizer: eu estou angustiado. Quem diz que está angustiado é homem, irmão, ser humano, carne, matéria. É Jesus no Getsemane dizendo: está aqui o potencial 100% humano. O que está escrito é real. O verbo se fez carne, habitou entre nós. A presença de Deus. Quando ele fala isso e os evangelistas resistem, isso aqui deixa teólogo cabeça seca doido. Ele vai procurar no grego, no original. Será que isso aqui não é golpista? Será que isso aqui não é acréscimo? Não é acréscimo! Isso aqui é a humanidade dele sendo exposta. Ele mostrando que venceu o pecado como homem, venceu o diabo como homem, venceu as tentações como homem. Pastor, e o que isso tem a ver comigo? Tudo! Porque Jesus só passou 3 anos aqui. Ele podia ter descido, morrido logo e resolvido o problema. Ele passou 3 anos aqui para lhe dizer que, como homem dependente de Deus, você pode vencer todas as coisas. Como mulher dependente de Deus, você suplanta o diabo, suplanta o pecado, suplanta as lutas. Você vive coisas extraordinárias. Eu sei que você é carne, que você é frágil, mas há um Deus sobre ti te dizendo: eu sei o que é angústia, eu sei o que é tristeza, e eu posso te ajudar. Tiramando vasura. Não era fraqueza, não era fraqueza, era a dependência de um Deus que lhe sustentasse na hora da angústia. Era a humanidade de Jesus. Olha aqui para mim. Eu não tenho dificuldades, eu, Max Douglas. Até porque é muito sério o que eu vou lhe dizer aqui. Eu não quero entrar para uma estatística que só aumenta. E que estatística é essa? Pastores e crentes se suicidando, tirando a própria vida, por causa de um fardo que carrega uma carga e não pode dizer que é humano. Parar com esse negócio, irmão. O homem mais espiritual que você conheça pregando por aí, tem dia que a mente dele parece o campo da Terceira Guerra Mundial. Não pense que é só mar de flores. Eu posso falar isso aqui na prática e na verdade. Os últimos dias para mim, irmãos, tem sido de fortes dores no peito, a ansiedade querendo tomar conta. Você vai no hospital, a enfermeira olha assim para você e diz: ó, eu vou fazer teu exame, porque você está aqui, tem que fazer, mas eu tenho quase certeza que isso aí é ansiedade. Aí bate os exames tudo lá, tudo, não tem nada. Pressão no peito, a dor nas costas, e a gente pregando. Ontem era de manhã e eu pregando para adolescentes, irmãos, e eu pensando que ia morrer em cima daquele púlpito pregando, com dores.
E tem gente que quer guardar isso para dizer assim: não, eu não posso mostrar fraqueza. Fraqueza? Você continua sendo humano. Esse terno não me faz crente. Essa gravata não me faz crente. Pregar no púlpito não me faz crente. O que mais faz crente é a graça que me trouxe a fé verdadeira para confiar nele. Está na hora da gente começar a voltar a dialogar dentro de casa. Parar de esconder as fraquezas do pai, da mãe, do esposo, da esposa. Olhar para ele, olhar para ela: hoje eu não estou me sentindo bem. Hoje eu estou triste. Hoje eu não estou legal. Para com esse negócio, eu vou segurar aqui para não abalar ninguém. É nessa hora que o diabo vem. Por que você acha que os filmes... Por que você acha que os filmes, eles inserem, no momento em que Jesus está no Getsemane, a figura do diabo? Por que eles inserem, irmão? Eles inserem porque sabem que o tentador se aproxima no momento das nossas fraquezas, no momento das nossas dificuldades. Eu vou falar de uma fraqueza aqui de um homem extraordinário, que a forma dele expressar essa fraqueza é tremenda. Ele começa o capítulo 12 da sua segunda carta dizendo assim, ó: se convém gloriar-me nas minhas revelações, então nisto me gloriarei. Eu conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas tremendas da parte de Deus. Olha como ele começa: eu tive revelações, eu vi coisas inefáveis. Só que quando chega no versículo 7, a humanidade dele, desse homem que foi no céu e viu coisas inefáveis, ela vai aflorar. E ele diz assim: e para que eu não me exaltasse pela grandeza das revelações, porque, irmão, basta um pouquinho de unção na vida de alguns para eles se sentirem deuses. Basta uma pregação bombando que ele diz: descem de lá, ó. E a gente tem que ter cuidado. É por isso que espinho não é prejudicial. Espinho é blindagem para guardar coração da soberba. Foi-me posto um espinho na carne. Aí ele diz: e esse espinho relacionava-se a um mensageiro de Satanás para me esbofetear, bofetada, bater com essa parte da mão, vergonha. Eu não vou ficar aqui discutindo: pastor, eu quero espinho. O que era eu não sei, só sei que causava dores, porque espinho causa dores. E ele disse: me esbofeteava, e por causa disso 3 vezes orei ao Senhor. Cuidado, viu? Situações podem mudar o foco da tua oração. Paulo deixa de orar pelo que é importante e começa a dizer: estou orando agora por causa disso. Antes eu orava por outras coisas, mas está me perturbando tanto que eu estou orando por causa disso. Aí vem Jesus e diz: é claro que eu estou parafraseando, preciso orar por causa disso. Não, ora por outras coisas. Nisso só a minha graça te basta. Por isso não se ora, por isso se coloca debaixo da graça e deixa que a minha graça te basta. Por quê? Porque quem colocou o espinho, quem permitiu, foi eu, para que tu não te exaltasse com a grandeza das revelações. E o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa não é em homens fortes, nem é em homens autossuficientes, não é em homens que se acham tal, não é naquele que confia na voz, no talento. Não, o meu poder se aperfeiçoa nos fracos, na fraqueza, na fraqueza. Aí Paulo canta: então de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas necessidades, nas minhas injúrias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte, aí é que eu sou forte, aí é que eu sou forte. A Bruna Carla canta um hino que tem uma frase que diz: sou humano e não consigo ser perfeito. Paulo diz: eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. O bem que eu quero, mas eu não faço. Sabe aquele mal que eu detesto? Ah, esse eu faço. Então, quanto querer o bem está em mim, mas não porém o realizar. Mas graças a Deus,
Graças a Deus. Ou seja, a tua humanidade é vencida, porque dentro de ti está habitando o Espírito do Deus vivo, que te sustenta enquanto você é humano. Terceiro porquê do Getsemane. Nós vamos voltar para o episódio do número de companheiros. Porque ele volta, pastor Léo, depois do primeiro momento de oração. E quando ele chega, ele encontra os seus 3 companheiros dormindo. Se eles estão dormindo, logo no momento de oração ele está sozinho. Então aqui está a pergunta: por que Jesus ficou sozinho quando mais precisava de companhia? Tem dia que a gente está cercado de gente se sentindo só. Tem dia que a família está lá, os filhos estão brincando videogame, a esposa está olhando ali no celular, está todo mundo assim. Você já parou para dar aquela olhada, cada um com o celular, todo mundo ali feliz, e você ali, ó. Já entrou no lugar, está cheio de gente, uma repartição, está todo mundo ali conversando, e você, ó, sozinho. Fisicamente acompanhado, psicológica, emocional e espiritualmente sozinho. Ele encontra dormindo e ainda questiona: vocês não puderam orar nem uma hora? Nem uma hora comigo orar? Como o pastor Léo aqui frisou, para Jesus era pouco, uma hora. É porque Jesus não está preso ao relógio, como muita gente fica preso. Não coloque no relógio quanto tempo você vai orar, não. É melhor você orar 5 minutos sem estar preso ao relógio do que tentar ficar fazendo um formalismo diante de Deus de joelho para cumprir preencher um horário. Se ajoelhe e deixe fluir a graça. Se ajoelhe e diz: Senhor, eu não sei quanto tempo eu vou orar, não. Pode ser 5, pode ser 10. Daqui a pouco passa 2 horas e você se levanta de lá alegre. E ele está sozinho. O texto paralelo de Marcos diz assim, ó, que quando Jesus volta, os discípulos estão carregados de sono, premidos de sono. Então, peraí, ele está sozinho porque quem ele convidou para orar está estafado, está cansado, está sonolento, não aguenta, não resiste. Só que Jesus, ao invés de ficar batendo boca que quem não conseguiu orar com ele, ele volta e vai orar de novo. Porque se você procura companheiros e eles não oram com você, você deve permanecer no lugar da oração e continuar clamando a Deus. Ele volta de novo, e agora o texto é interessante, o texto diz: eles estão carregados de sono, mas mantendo-se acordados, eles contemplaram ali alguma coisa e viram que o mestre estava ali, ó, agitado, gotas de sangue. E o mestre levanta e diz: vamos daqui, porque o traidor está chegando, está se aproximando. O traidor está vindo. Ele ficou sozinho. Na última instância da sua necessidade de companhia, ele está só. Mas a lição do Getsemane é que mesmo só, ele continuava confiando que precisava caminhar. Eu vou explicar um negócio aqui para os irmãos, tá? Eu tenho pregado isso por onde passo. E isso aqui não é para tirar a presença de Deus de lugar nenhum, nem de igreja. Só para a gente entender uma coisa. Eu estou ficando preocupado com esse negócio de crente só adorar, só achar que um culto é bom, só achar que Deus está na casa se ele sentir. Isso é um perigo, irmão. A gente nunca foi convidado para cá para dizer: ó, você vai lá para sentir. Eu não tenho um texto na Bíblia que me ampare nisso. Porque se eu vivo na dependência só de sentir, no dia que eu não sentir, como é que eu fico? No dia que eu não sentir, ele deixa de ser Deus? No dia que eu não sentir, ele não cura mais? No dia que eu não sentir, pior, ele não vai estar aqui. Ele não está aqui porque eu sinto, ele está aqui porque eu creio. Vai ler a Bíblia e dificilmente você encontra os homens que andaram com Deus dizendo: eu senti que o Senhor estava aqui, eu senti a presença de Deus. Não, eles ouviam a voz, uma vez ouvindo, andavam por fé e não por vista. Lembra dos 2 discípulos do caminho de Emaús?
Você sabe qual a maior lição daquele texto? Eu vou lhe explicar agora. Eles estão andando, Jesus chega. Quem é que chegou? Jesus. Quem é que chegou? Jesus. Primeira coisa que eu vou lhe dizer: impossível eles não saberem que era Jesus. Impossível. Pastor, mas o texto diz que eles não conheceram. O texto não diz que eles não conheceram. O texto diz: e os seus olhos estavam impedidos de conhecer que era ele. Opa, se estavam impedidos, alguém impediu. Porque assim como ele abre o olho, ele também fecha. Assim como ele deixa sentir, ele também tira a presença. Assim como ele faz, ele também deixa de fazer. Estavam impedidos seus olhos de conheceram. E Jesus vai caminhando com eles. É a gente, irmão. Jesus está caminhando do lado da gente, a gente não sente, não reconhece, não percebe, mas o importante é que ele está ali. Ele está lá. E daqui a pouco você vai ter a prova de que ele estava lá. Estou encerrando. E ele está caminhando. E ele diz assim: vem cá, o que vocês estão conversando aí? O que é isso? E eles estão tão sem percepção de conhecer Jesus, que eles são até grotescos. Só tu és peregrino em Israel? Tu não sabes dos últimos acontecimentos? Está desinformado? Vai lá, dá um Google aí. Olha lá no Twitter, lá a publicação. Você não viu? O que está acontecendo? É esse Jesus aí, que a gente esperava que ele haveria de fazer todas as coisas. Mas já é esse o terceiro dia e não tem notícia dele. É certo que algumas mulheres disseram tê-lo visto, mas nada comprovado ainda. Preste atenção na frase de Jesus, na frase, Bíblia a gente lê como está escrito, tá? Honestos e tardos de coração para sentir tudo o que as escrituras dizem. É assim que está escrito? Honestos e tardos de coração para crer em tudo no que diz as escrituras. Não convinha que o Cristo padecesse e depois voltasse à sua glória? E ele começa a expor a ele as escrituras. Porque mais do que sentir, é crer no que está escrito. É crer no que está escrito. É crer, irmão, vamos parar de achar que Bíblia é acessório, que Bíblia é enfeite distante. Bíblia é promessa profética cumprida na vida de quem continua crendo nela. Nécios para crer. A Bíblia diz que ele vai para casa, parte o pão com eles. Depois que parte o pão, que ele some, que ele identifica o Jesus. Porque o texto diz: então seus olhos foram abertos. E qual a lição que Deus estava dando para eles? Eu queria que vocês acreditassem, não sentissem. Eu queria que vocês acreditassem, não vissem. Quer dizer que eu só vou acreditar em Jesus se eu ver ele, irmão? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você acredita que Jesus esteve aqui na terra, sim ou não? Responda, acredita que ele esteve aqui, sim ou não? Acredita que ele morreu? Acredita que ele ressuscitou? Então acredite que ele está vivo, vai voltar. E não precisa você sentir, não precisa ele estar aí perto dizendo: eu estou bem aqui, não. Ele já disse que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu só preciso crer. Daí porque, escuta isso aqui, o diabo não quer que tu ouça, escuta. Daí porque que o diabo mexe mais é com a tua fé. Se a tua fé, gente, eu fico impressionado quando a gente quer pregar na igreja para dizer assim: ó, quem quer vencer o diabo, né? Eu já falei isso e não está errado não, na sua essência não, mas peraí, quer vencer o diabo, irmão, jejua. Quer vencer o mundo, irmão, ora. Quer vencer o mundo, te consagra. Você sabia que a Bíblia diz diferente? Estou falando da Bíblia. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Completa dizendo: e quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Precisou meia hora de oração não, de jejum, é só continuar crendo. Porque quem continua crendo permanece na casa. Quem continua crendo fica firme no caminho. Quem continua crendo não retrocede mesmo nas lutas. Continua crendo e confiando. Mais do que sentir, você precisa crer. Jesus não precisava sentir que o Pai estava com ele. Ele já acreditava que o Pai estava com ele. Por isso que quando se sentia sozinho, ele exercia confiança. Um dia ele disse para os seus discípulos: daqui a pouco eu vou ser preso. Todos vós me abandonareis e me deixareis só. Mas eu não estou só.
porque o Pai que me ama está comigo. Eu não poderia terminar essa mensagem sem voltar ao texto que nós lemos, porque aqui está o último porquê do Getsemane. Jesus está no Getsemane para orar, está no Getsemane para... Só que ele não está orando por qualquer coisa não, Esther. Vamos raciocinar. Ele está orando por algo inevitável. Aí me vem a pergunta: por que eu vou orar por uma coisa que vai acontecer inevitavelmente? Por que eu tenho que orar por algo do qual eu não vou escapar? Estava determinado, gente. Ele mesmo falou 3 vezes: daqui a pouco vou para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, padecerá muitas coisas, será morto, mas ao 3º dia ressuscitarei. Era inevitável. Por que orar por uma coisa que é inevitável? Que lição o mestre está me dando indo para o Getsemane orar, sabendo que ele vai morrer? Vamos para o texto. Abra sua Bíblia, vai lá. Hebreus capítulo 5, 7. Vamos para o texto. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia, o que, irmão, livrar da... Opa! Só teve uma hora que Jesus foi orar e que parece subentender-se que ele estava pedindo o livramento da morte, que foi no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. É Jesus orando. Que cálice ele está para tomar? O Calvário, a cruz. Ele será preso, será espancado, depois o crucificarão. E a Bíblia está me dizendo que ele, esse Cristo perfeito, orou para aquele que o podia livrar da morte. Se isso aqui assusta, o que me assusta mais é o resto do versículo. Vamos lá? Versículo 7, a última parte. E foi ouvido quanto ao que temia. Peraí, eu não sei quem escreveu essa carta. Não sei. Mas, como é que ele foi ouvido se ele morreu? Como é que teve resposta desse clamor se ele encarou a cruz? Nosso problema, irmãos, é com definições. Diga comigo, definições. A gente quer interpretar as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Preste atenção no texto. Ele orou para aquele que o podia livrar da morte e não livrá-lo de morrer. Porque livrar de morrer é uma coisa, livrar da morte é outra totalmente diferente. Livrar de morrer, irmãos, é não deixar o espírito ser ausente do corpo. Agora, livrar da morte, essa morte aqui é específica. É aquela mesma morte que ele nos oferece em João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, porque tem a vida eterna. É a mesma morte da qual Jesus disse lá em Betânia, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê, nunca morrerá eternamente. Os amigos vão avisar Jesus que Lázaro está doente, e Jesus diz um negócio que parece piada: essa enfermidade não é para a morte. Não é para a morte? Estava errado se Jesus dissesse: essa enfermidade não é para morrer. Aí lá vai o mensageiro acreditando que não é para morrer, e eles vão chegar alegre lá em Betânia, que não se sabe quando Lázaro morreu. Quando eles estão no meio do caminho, que eles chegam perto de Betânia, está um alvoroço, está um velório, e eles têm uma mensagem para entregar. Qual é a mensagem? Não é para a morte. E agora o que a gente diz? Jesus disse que não era para morrer e ele morreu. Jesus não disse que não era para morrer. Ele disse que não era para morte. Em que Jesus foi livrado da morte? Vou te explicar com uma frase que define isso. Diga comigo: Deus não nos livra das circunstâncias, mas nos poupa das consequências. Qual é a consequência de morrer ou da morte? A separação. No dia em que o juízo chegar, os que forem lançados na morte eterna, no lago de fogo, estarão separados para sempre de Deus, porque a única coisa que os separa de Deus é a morte, o morrer.
E quando o texto diz que ele foi ouvido no que temia, no Getsêmani e no Calvário ele estava só. O pai não podia ajudá-lo, tanto que ele vai gritar em oração a profecia: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me deseparaste? O pai está calado, mas está dizendo: tem morte, você vai morrer, mas não haverá morte. Você vai morrer, mas não haverá morte, porque ao terceiro dia os grilhões da morte serão rompidos e haverá ressurreição. A Bíblia não está aqui para nos complicar, ela está aqui para nos direcionar. Você vai passar sim algumas circunstâncias, tem coisa que ele não vai te poupar de passar, só que o diabo queria que aquilo te destroçasse. Você passou pelas circunstâncias, mas as consequências não te atingiram, porque você está de pé e está na presença dele. Vou encerrar aqui falando de José. Atos capítulo 7, versículo 8. Estevão está pregando, o pastor Léo, e Estevão diz assim, ó, escuta isso aqui: os patriarcas invejosos venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e o livrou de todas as suas tribulações. Aí não dá, né? Como é que Estevão diz que quando José estava no Egito, ele foi livrado de todas as suas tribulações? Um homem que foi caluniado, um homem que foi preso, isso não é tribulação para você não? Deus me livre. Um homem que foi esquecido não é tribulação. E por que Estevão está dizendo que Deus o livrou de todas as tribulações? É que Deus não livrou da circunstância, livrou da consequência. Quer que eu lhe prove? Quando José foi lançado lá na cisterna no deserto, o texto diz que tinham muitas cisternas, mas Deus, querendo livrar das consequências, disse: Rubem, mostra qual a cisterna que ele tem que cair. É nessa cisterna, é nessa cisterna. Quando José foi vendido para os ismaelitas, ele podia ter sido vendido para qualquer outro lugar. Não, vende para a casa de Potifar, porque lá dentro eu vou fazer prosperar. Quando José foi caluniado, ele poderia ter sido assassinado, até porque mexeu com a mulher de um chefe da guarda do Egito. Mas não, bota só ele preso, não toca nele não, deixa só ele preso lá. Quando José foi esquecido, a única coisa que Faraó ia precisar era de um padeiro, porque já tinha um copeiro. Mas Deus não queria que José fosse padeiro, queria que ele fosse governador. Então esquece ele por 2 anos, porque não é para ele assumir cargo de padeiro, é para assumir cargo de governador. Deixa ele esquecido. Fique de pé comigo, por gentileza. Você entrou aqui com quantos porquês na sua vida? Quantos porquês no seu casamento? Quantos porquês no seu ministério? Ixi, eu nem gosto de mexer com isso. Quem tem dia que eu olho para o meu ministério e eu fico perguntando um monte de porquê. Senhor, por quê? Por quê? Irmão, eu já confessei até, eu já procuro até se pequei, se fizer algo. Senhor, o que foi? Tem alguma coisa que eu fiz que eu nunca confessei? Porque não tem resposta. Por quê? Por quê? Por quê? Aleluia! Glória! Aí Deus começou a me mostrar por quê. E uma das coisas que Deus me disse, isso se resume na seguinte mensagem. Um dia eu estava pregando numa igreja tão pequenininha. Aquele culto foi maravilhoso, uma mensagem linda que só Deus pode dar. E eu saí de lá, Deus disse assim: olha, eu quero que você seja um mensageiro no lugar onde eles esperam alguém que eles não podem ter. Eles gostariam de ter alguém com nome, porque acreditam ter ele uma mensagem. Mas você será o portador da mensagem que eles gostariam de ter, sem ter que eles gostariam de ter na casa. Ou seja, Deus tem seus caminhos para traçar e planejar para a sua vida. Eu poderia não estar aqui nessa manhã, eu poderia estar em casa recuperando as minhas forças, descansando, mas é por causa dele que eu estou aqui. Porque eu sabia que ele poderia usar a minha vida para falar contigo e responder os teus porquês.
tanto que ele não me deixou pregar uma mensagem que eu já havia anotado. Ele disse: o que você vai falar vai sair diretamente da minha boca para a sua. Isso aqui não tem tópico, subtópico, aplicações humanas ou qualquer estudo em dicionário e comentário bíblico. É Deus dizendo: eu tenho resposta para todos os teus porquês, porque eu sou Deus. Pegue na mão de alguém, incline a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração por você. Depois da oração, os irmãos podem ministrar o louvor e o pastor Léo esteja à vontade. Dá para chorar um pouquinho na presença dele agora. Nessa manhã você não está mais na capela, você está no Getsemane, o lugar dos teus porquês. Talvez você não tenha mais visto companheiros de oração. Talvez você se sinta sozinho. Talvez você esteja orando por algo inevitável, mas continue orando, porque a oração vai te livrar das consequências. Em nome de Jesus Cristo, os doentes e enfermos sejam curados esta manhã. Em nome de Jesus Cristo, essa angústia saia da tua alma essa manhã. Em nome de Jesus Cristo, seja curada da depressão, da crise de ansiedade. Em nome de Jesus Cristo, as dores desapareçam. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te engrandecemos. Os crentes batizados com o Espírito Santo, o Senhor acaba de me dizer aqui para nós orarmos em línguas estranhas. Enquanto estamos orando em línguas estranhas, haverá livramento, haverá vitórias no lar e na família. Segura esse instrumento só por um instante aí, meu filho, para a gente ouvir esse barulho de oração em línguas estranhas. A partir de agora não fale uma só palavra em português. Toda a igreja orando em outras línguas agora. Quem não é batizado, fala em línguas pela primeira vez. Receba o batismo agora.